Imagine olhar para cima, bem para cima. Duas torres colossais de aço e vidro perfuram as nuvens, brilhando sob o sol tropical. Parecem saídas de um filme de ficção científica, uma visão do futuro que se tornou realidade. São as Torres Petronas em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Mas são muito mais do que apenas edifícios incrivelmente altos. São um símbolo, uma poderosa declaração ao mundo de que uma nação, antes conhecida por suas plantações de borracha e minas de estanho, estava pronta para construir seu próprio destino, alcançando alturas que ninguém imaginava ser possível. Esta é a história da engenharia malaia, uma jornada de ambição, inovação e pura audácia que transformou a paisagem do país e seu lugar no mundo. Esta não é apenas uma história sobre concreto e aço, é uma história sobre pessoas. A Malásia é um caldeirão de culturas, malaios, chineses, indianos e muitos grupos indígenas vivendo juntos. Essa diversidade é o ingrediente secreto, a faísca criativa que impulsiona seu progresso. Pense nisso como uma máquina enorme e complexa, onde cada peça diferente trabalha em conjunto para criar algo incrível. Das ruas movimentadas de suas cidades às profundezas silenciosas de suas antigas florestas tropicais, a Malásia é um país de contrastes. E é esse próprio contraste que impulsionou seus engenheiros a pensar maior, a construir de forma mais inteligente e a resolver problemas de maneiras que honram tanto sua herança quanto suas ambições futuristas. Então, como eles fizeram isso? Como um país passa de uma nação em desenvolvimento para um centro global de engenharia de alta tecnologia em apenas algumas décadas? A resposta está em uma visão ousada. Líderes e pensadores malaios olharam para o mundo e não apenas perguntaram: como podemos nos igualar? Eles perguntaram: como podemos liderar? Essa mudança de mentalidade foi o catalisador. Isso levou à criação de megaprojetos que não apenas serviam a um propósito prático, mas foram projetados para inspirar e mostrar as capacidades do povo malaio. Cada arranha-céu, cada ponte e cada linha de metrô conta um pedaço dessa incrível história de transformação. Nesta jornada, vamos explorar essas maravilhas modernas. Subiremos os arranha-céus mais altos e entenderemos a genialidade que os mantém de pé. Cruzaremos pontes enormes que desafiam o mar e mergulharemos na complexa teia de túneis que mantém uma mega cidade em movimento. Visitaremos um porto tão movimentado que conecta a Malásia a todos os cantos do globo. E veremos como esta nação está enfrentando um dos maiores desafios do nosso tempo, a criação de um futuro sustentável. Então, apertem os cintos. Estamos prestes a mergulhar fundo no coração da engenharia malaia, onde os sonhos são construídos, uma estrutura incrível de cada vez. É uma história que prova que com coragem e engenhosidade suficientes tudo é possível. Vamos começar com os ícones. As Torres Petronas. Por um tempo, foram os edifícios mais altos do mundo. Mas ser o mais alto não era o único objetivo. Elas foram projetadas para serem uma obra-prima. O arquiteto, César Pelli, usou um padrão geométrico islâmico, o Rubel Hizb, uma estrela de 8 pontas, como base para a planta. Isso não foi apenas uma escolha aleatória. Foi uma forma de tecer a herança cultural e religiosa do país no próprio DNA da estrutura. É uma fusão brilhante de tradição e modernidade. As torres são conectadas por uma skybridge de 2 andares, não no topo, mas entre o 41º e o 42º andares. Essa ponte não é apenas para exibição. É um elemento crucial que permite que as pessoas se movam entre as torres e serve como rota de fuga em caso de emergência. Mas as Torres Petronas não são mais o rei da colina na Malásia. Um novo gigante surgiu. Apresento o Merdeka 118. Com impressionantes 678,9 metros, é agora o segundo edifício mais alto do mundo. Seu nome, Merdeka, significa independência em malaio, e seu design é profundamente simbólico. A silhueta do edifício é inspirada na imagem icônica do primeiro-ministro da Malásia, Tunku Abdul Rahman, levantando a mão enquanto cantava Merdeka, em 31 de agosto de 1957. A própria torre representa seu braço erguido. Isso não é apenas um arranha-céu.
É um monumento à história da nação e sua jornada para a liberdade, moldado em vidro e aço para o mundo inteiro ver. Construir algo tão alto é um desafio incrível. Você não está apenas lutando contra a gravidade, você está lutando contra o vento. Os engenheiros por trás desses gigantes tiveram que ser inteligentes. Para as Torres Petronas, eles usaram um concreto especial de alta resistência e reforçado, que era mais pesado e mais eficaz na amortização do balanço do que o aço. Essa também foi uma escolha estratégica, já que a Malásia tinha mais experiência com construção em concreto. O Merdeka 118, por outro lado, usa um enorme amortecedor de massa sintonizado, um dispositivo gigante semelhante a um pêndulo perto do topo do edifício. Quando o vento empurra o edifício para um lado, esse peso maciço balança na direção oposta, cancelando o movimento e mantendo a estrutura estável e confortável para as pessoas lá dentro. E quanto aos terremotos? Embora a Malásia não esteja em uma zona sísmica importante como o Japão ou a Califórnia, ela pode sentir tremores de atividades sísmicas próximas. Para se preparar para isso, as fundações dessas megaestruturas são incrivelmente profundas e complexas. Elas são ancoradas na rocha-mãe bem abaixo do solo, usando milhares de toneladas de concreto e estacas de aço. Isso cria uma base super forte que pode absorver e dissipar a energia sísmica, garantindo que os edifícios permaneçam seguros. É como ter amortecedores poderosos para um arranha-céu inteiro. Esse nível de planejamento mostra que a engenharia malaia não se trata apenas de construir alto. Trata-se de construir para durar, pronta para o que a natureza apresentar. Vamos nos aprofundar na ciência que mantém esses gigantes de pé. Ao construir um arranha-céu, o vento se torna seu inimigo número 1. Não se trata apenas do vento empurrando o prédio. Trata-se de um fenômeno chamado desprendimento de vórtices. À medida que o vento flui em torno de uma estrutura alta e esguia, ele pode criar zonas alternadas de baixa pressão, ou vórtices, no lado a favor do vento. Se esses vórtices se formam em uma frequência que corresponde à frequência de ressonância natural do edifício, eles podem fazê-lo balançar violentamente, quase como uma corda de violão sendo tocada. Isso é receita para o desastre. Para evitar isso, os engenheiros usam uma variedade de truques inteligentes. A forma do edifício é a primeira linha de defesa. O design multifacetado e estrelado das Torres Petronas não é apenas estético. Esses ângulos e recuos ajudam a quebrar o fluxo do vento, impedindo a formação desses perigosos vórtices organizados. A estrutura, basicamente, confunde o vento, dispersando sua energia em vez de permitir que ela se acumule. O Merdeka 118 usa um princípio semelhante com sua fachada triangular e cristalina. Essas superfícies afiadas e variadas interrompem o fluxo do vento, reduzindo significativamente as forças de balanço. É um pouco como o design aerodinâmico de um carro de corrida, mas em vez de tentar ir rápido, você está tentando ficar perfeitamente parado. Depois, há o hardware interno. Mencionamos o amortecedor de massa sintonizado no Merdeka 118, mas as Torres Petronas têm seu próprio sistema. Elas dependem do peso e da rigidez de sua estrutura de concreto, mas também incorporam o que são conhecidos como amortecedores viscoelásticos. São dispositivos colocados dentro da estrutura do edifício que atuam como o sistema de suspensão de um carro. Eles são feitos de materiais que podem esticar e deformar, absorvendo a energia das vibrações induzidas pelo vento e convertendo-a em uma pequena quantidade de calor. É uma maneira sutil, mas incrivelmente eficaz, de evitar que o edifício oscile, garantindo o conforto e a segurança de todos lá dentro. Além do vento, há o desafio do próprio solo. A geologia de Kuala Lumpur é complexa, com uma camada de solo macio e rocha calcária que pode ser imprevisível. Antes que uma única peça de aço seja erguida, geólogos e engenheiros passam meses, às vezes anos, estudando o solo. Eles perfuram amostras, realizam testes sísmicos e criam modelos tridimensionais detalhados da Terra sob o local da construção. Para as Torres Petronas, os engenheiros tiveram que mover todo o local porque descobriram uma falésia de rocha instável, exatamente onde uma das torres estava planejada.
Esse trabalho de base meticuloso é o alicerce invisível do sucesso, garantindo que essas estruturas monumentais sejam construídas em solo sólido e confiável. Agora, vamos deixar a capital e seguir para o litoral. Aqui encontramos outro ícone da engenharia: a Ponte de Penang. Antes da existência dessa ponte, a única forma de ir da Malásia continental para a movimentada ilha de Penang era por uma balsa lenta. Isso era um grande gargalo para o comércio, o turismo e a vida diária. O sonho de uma ponte era um sonho de conexão, de progresso, de aproximar a ilha e o continente. Quando foi concluída em 1985, a Ponte de Penang era uma das mais longas do mundo. Foi um empreendimento gigantesco que mostrou ao mundo a crescente capacidade de engenharia da Malásia. Construir uma ponte sobre o mar aberto é um jogo completamente diferente. Você não está apenas lutando contra a gravidade, você está lutando contra as forças implacáveis do oceano. A água salgada é incrivelmente corrosiva, corroendo metal e concreto. O clima tropical traz sol intenso e monções pesadas. Os engenheiros tiveram que encontrar soluções para tudo isso. Eles usaram uma mistura especial de concreto de grau marítimo, projetado para resistir aos efeitos corrosivos da névoa salina. Os cabos de aço que sustentam o vão principal da ponte são protegidos por múltiplas camadas de revestimentos especializados e são constantemente monitorados para quaisquer sinais de degradação. É uma batalha constante contra os elementos. Uma das partes mais impressionantes da Ponte de Penang é o seu vão principal estaiado. Este projeto permite uma folga longa e alta sobre o canal principal de navegação, para que navios de carga enormes possam passar por baixo sem nenhum problema. As torres se elevam acima da água, e delas, dezenas de cabos de aço espessos se espalham para sustentar o tabuleiro da ponte. Este projeto não é apenas elegante, mas também incrivelmente eficiente e forte. Ele distribui o peso da ponte e o tráfego que ela carrega uniformemente, criando uma estrutura estável e segura. Para proteger a ponte de uma colisão com navios, as fundações das torres são cercadas por enormes ilhas artificiais que atuam como barreiras protetivas. O sucesso da primeira ponte de Penang foi tão grande que, décadas depois, a demanda superou sua capacidade. Então, o que a Malásia fez? Eles construíram outra. A ponte Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ou a segunda ponte de Penang, foi inaugurada em 2014 e é ainda mais longa, estendendo-se por incríveis 24 quilômetros. Esta nova ponte incorpora tecnologia ainda mais avançada. Ela é equipada com apoios resistentes a terremotos que permitem que a estrutura se mova e absorva choques sísmicos. É um testemunho da filosofia de melhoria contínua da Malásia, aprendendo com os sucessos passados para construir um futuro ainda maior e melhor, literalmente conectando seu povo e abrindo caminho para mais crescimento. Agora, vamos voltar para Kuala Lumpur, mas desta vez, vamos para debaixo da terra. Uma mega cidade não pode funcionar apenas com estradas, né? Com cada vez mais gente se mudando para a capital, o trânsito ficou lendário. E não de um jeito bom. A solução foi construir um sistema de transporte público de padrão internacional. Mas olha, não era só fazer uma linha de trem não. Era criar uma rede integrada, uma teia complexa, de diferentes sistemas funcionando juntos, de maneira perfeita. Essa rede, conhecida como Klang Valley Integrated Transit System, inclui o LRT, o MRT, monotrilhos, trens de subúrbio e ligações ferroviárias para os aeroportos. O grande destaque desse sistema é o MRT, mais especificamente, as linhas Kajang e Putrajaya. Esses projetos são verdadeiras maravilhas da engenharia moderna. Uma parte enorme dessas linhas passa por túneis bem profundos, no meio dos bairros mais movimentados da cidade. Para isso, engenheiros usaram máquinas gigantescas de escavação de túneis, conhecidas como TBMs. E olha, essas máquinas não são só brocas, são fábricas móveis gigantes. Enquanto a TBM avança devagar pela terra, ela já vai removendo o solo escavado e instalando segmentos de concreto pré-moldado para formar as paredes do túnel logo atrás dela.
É um processo lento, minucioso, que exige uma precisão incrível, principalmente quando se está cavando debaixo de arranha-céus e prédios históricos. Um dos maiores desafios era atravessar a geologia complicada de Kuala Lumpur, chamada de Formação Kenny Hill, que mistura solo mole com rocha dura, além do calcário imprevisível da cidade. Os engenheiros criaram uma TBM de densidade variável, a primeira do mundo. Essa máquina consegue ajustar a densidade do fluido usado na cabeça de corte, permitindo que ela mude de terreno, sem causar afundamentos ou danificar as construções acima. Essa inovação foi tão bem sucedida que agora está sendo estudada e adotada por engenheiros em outras partes do mundo. É um exemplo perfeito de como a Malásia desenvolve soluções únicas para desafios únicos. O objetivo desse investimento gigantesco é a integração. As estações foram projetadas para serem polos multimodais, onde você pode trocar facilmente de uma linha de MRT para uma de LRT, ou de um trem para um ônibus, tudo sob o mesmo teto. Um sistema de bilhetagem unificado, usando um cartão de toque ou um aplicativo no celular, permite que você viaje por toda a rede com um único pagamento. Isso deixa o transporte público prático, eficiente e acessível para todo mundo. É um sistema pensado para ser o sangue da cidade, as veias e artérias que levam milhões de pessoas ao trabalho, à escola e de volta para casa todos os dias, ajudando a reduzir o trânsito e criando um ambiente urbano mais sustentável. Do coração da cidade, vamos viajar novamente para a costa, para um lugar que é o motor da economia da nação, Port Klang. Isso não é apenas um porto. É um megaporta em expansão, um dos portos de contêineres mais movimentados de todo o planeta. Pense nisso como uma dança gigante e perfeitamente coreografada de navios, guindastes, caminhões e trens. Bilhões de dólares em mercadorias, de eletrônicos e óleo de palma a peças de carro e móveis, fluem por este porto todos os dias. Sua localização estratégica ao longo do Estreito de Malaca, uma das rotas de transporte mais importantes do mundo, o torna um elo vital na cadeia de suprimentos global. A escala das operações aqui é alucinante. O porto está equipado com enormes guindastes navio-terra que podem alcançar os maiores navios de contêineres do mundo e descarregar milhares de contêineres em apenas algumas horas. Esses guindastes são semi-automatizados, controlados por operadores habilidosos em salas de controle remoto, usando joysticks e câmeras de alta definição. Uma vez que um container é levantado de um navio, ele é colocado em um veículo guiado automatizado ou um caminhão, que então o transporta para um local designado no vasto pátio de contêineres. Todo o processo é gerenciado por um sofisticado sistema de computador que rastreia cada container, garantindo que nada se perca. Para lidar com esse imenso volume de tráfego, a infraestrutura do porto tem evoluído constantemente. Os canais foram dragados mais profundamente e mais largos para acomodar a nova geração de navios porta-contêineres de grande porte. Os cais foram estendidos e reforçados. Mas a inovação mais importante está na logística e na tecnologia. Port Klang foi um dos pioneiros na criação de uma zona comercial livre, que permite que as mercadorias sejam importadas, armazenadas, processadas e reexportadas com burocracia alfandegária mínima. Isso o torna um centro atraente para empresas internacionais que buscam um centro de distribuição no Sudeste Asiático. O sucesso do porto não se deve apenas ao seu tamanho físico. Trata-se de sua conectividade. Ele está ligado por linhas ferroviárias de carga dedicadas e rodovias a parques industriais e zonas econômicas em toda a Malásia. Essa conexão perfeita entre mar, ferrovia e estrada é o que torna o porto tão eficiente. Um container pode ser descarregado de um navio pela manhã e estar em uma fábrica a centenas de quilômetros de distância à tarde. Essa proeza logística é a base da força econômica da Malásia, um poderoso exemplo de como a engenharia de infraestrutura inteligente pode criar uma porta de entrada que abre uma nação para o mundo inteiro. Construir estruturas gigantescas é impressionante, mas abastecer uma nação moderna é um desafio ainda maior. Por muito tempo, a Malásia, como muitos países, dependeu muito de combustíveis fósseis. Mas uma mudança poderosa está acontecendo. O país está agora em uma missão para abraçar a energia renovável e construir um futuro mais sustentável.
Isso não é apenas sobre ser ecologicamente correto. É sobre segurança energética e liderança tecnológica. A Malásia é abençoada com sol abundante e recursos naturais. E seus engenheiros estão encontrando maneiras inteligentes de aproveitar essa energia para reduzir a pegada de carbono da nação. Um dos sinais mais visíveis dessa mudança verde é o aumento da energia solar. Grandes fazendas solares, com milhares de painéis fotovoltaicos se estendendo por hectares de terra, estão se tornando mais comuns. Essas fazendas capturam a intensa luz solar tropical e a convertem diretamente em eletricidade. Mas não se trata apenas de grandes fazendas. O governo está incentivando proprietários de casas e empresas a instalar painéis solares em seus telhados, criando uma rede descentralizada de geração de energia. Isso ajuda a reduzir a carga na rede nacional e capacita os indivíduos a fazer parte da solução. Engenheiros estão trabalhando para melhorar a tecnologia de armazenamento em baterias para guardar essa energia solar para uso à noite ou em dias nublados. Além da energia solar, a Malásia está aproveitando o poder da água e da biomassa. O país possui várias grandes represas hidrelétricas, particularmente no estado de Sarawak, na ilha de Bornéu. Essas represas usam a força do fluxo da água do rio para girar turbinas e gerar grandes quantidades de eletricidade limpa. Embora grandes represas tenham suas próprias considerações ambientais, os engenheiros agora também estão explorando projetos hidrelétricos menores, a fio d'água, que têm menos impacto no ecossistema. Além disso, como um grande produtor de óleo de palma, a Malásia tem uma enorme quantidade de biomassa, coisas como cachos de frutas vazios e resíduos agrícolas. Em vez de deixar esse resíduo apodrecer, ele está sendo usado em usinas de energia de biomassa para gerar energia, transformando um problema de resíduos em uma solução energética. O desafio de reduzir as emissões vai além de apenas gerar eletricidade limpa. É também sobre tornar as indústrias mais eficientes. Engenheiros malaios estão na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono. Isso envolve a captura de emissões de dióxido de carbono de fábricas e usinas de energia antes que entrem na atmosfera. Esse CO2 capturado pode então ser armazenado com segurança no subsolo em campos de petróleo e gás esgotados, ou até mesmo utilizado para criar novos produtos como materiais de construção. É uma solução de alta tecnologia que mostra que a Malásia leva a sério o combate às mudanças climáticas de todos os ângulos, usando sua expertise em engenharia para construir uma economia mais limpa e verde para o futuro. As ambições da engenharia malaia não param na beira d'água. A nação tem uma longa e orgulhosa história marítima, e, hoje, isso evoluiu para uma sofisticada indústria de construção naval e engenharia offshore. Estaleiros malaios constroem uma ampla gama de embarcações, desde barcos de patrulha para a guarda costeira, até complexos navios de apoio para a indústria de petróleo e gás offshore. Estes não são apenas navios simples, são plataformas flutuantes de tecnologia avançada, equipadas com sistemas de posicionamento dinâmico, que lhes permitem manter sua posição em mares agitados, com incrível precisão, tudo controlado por computadores. Os verdadeiros pesos pesados desta indústria são as enormes plataformas offshore e os sistemas de produção flutuantes. Estas são essencialmente ilhas de aço, feitas pelo homem, construídas em terra em enormes estaleiros de fabricação e depois rebocadas para o mar. Empresas malaias como a MISC e a Sapura Energy são líderes globais neste campo. Elas projetam e constroem algumas das mais complexas unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarregamento do mundo. Uma FPSO é uma embarcação semelhante a um navio que pode processar petróleo e gás diretamente na fonte, armazená-lo em seu casco e depois descarregá-lo em navios-tanque. Construir uma dessas é como construir uma refinaria do tamanho de uma cidade, que também precisa flutuar e resistir a tufões. E a visão da Malásia se estende ainda mais alto, além da atmosfera e para o espaço. Sim, a Malásia tem um programa espacial. A Agência Espacial Nacional, ANCASA, tem feito progressos silenciosamente por anos. Em 2007, a Malásia enviou seu primeiro astronauta, Sheikh Muzaffar Shukor, para a Estação Espacial Internacional. Este foi um momento extremamente inspirador para a nação,
provando que os malaios podiam alcançar as estrelas. A agência também lançou vários de seus próprios satélites, como o HazakSat e a série MEASAT. Esses satélites são cruciais para comunicações, transmissão, previsão do tempo e monitoramento do meio ambiente, como o rastreamento do desmatamento. Esse impulso nos setores aeroespacial e espacial é mais do que apenas orgulho nacional. É um movimento estratégico para desenvolver indústrias de alta tecnologia que impulsionarão a economia do futuro. Cria empregos de alta qualificação para engenheiros, cientistas e técnicos. Fomenta a pesquisa e o desenvolvimento em áreas como ciência dos materiais, robótica e tecnologia de satélites. Das profundezas do oceano ao vácuo do espaço, a engenharia malaia está constantemente rompendo barreiras. É um sinal claro de que a ambição da nação não se limita à sua própria terra, mas está se estendendo para explorar e dominar novas fronteiras, garantindo seu lugar como um ator tecnológico em um palco global e até interplanetário. A jornada da engenharia malaia é uma história de conquistas incríveis, mas o trabalho está longe de terminar. A nação enfrenta desafios significativos, muitos deles compartilhados por países em todo o mundo. A mudança climática é um dos principais. Como um país tropical com uma longa costa, a Malásia é particularmente vulnerável ao aumento do nível do mar, inundações mais frequentes e eventos climáticos extremos. Isso significa que futuros projetos de infraestrutura devem ser projetados com resiliência em mente. Engenheiros estão agora desenvolvendo soluções de infraestrutura verde para trabalhar com a natureza, e não contra ela. Isso inclui projetos como a restauração de florestas de mangue ao longo da costa, que atuam como barreiras naturais contra tempestades. Nas cidades, significa criar mais espaços verdes, parques e conceitos de cidades esponja, onde superfícies permeáveis e zonas úmidas urbanas são projetadas para absorver chuvas fortes e prevenir inundações repentinas. É uma mudança da infraestrutura puramente cinzenta de concreto e aço para uma abordagem mais inteligente e integrada, que combina estruturas feitas pelo homem com sistemas naturais. Essa nova onda de ecoengenharia está focada em criar cidades e litorais que não são apenas protegidos, mas também mais habitáveis e sustentáveis para as futuras gerações. Outro grande desafio é garantir que o desenvolvimento seja inclusivo e beneficie a todos. À medida que a Malásia continua a crescer, há o risco de deixar as comunidades rurais para trás. O próximo capítulo da engenharia malaia se concentrará em preencher essa lacuna. Isso significa expandir o acesso à internet de alta velocidade para vilas remotas, construir estradas e ligações de transporte melhores para conectar áreas rurais a centros econômicos e garantir acesso confiável à água limpa e eletricidade para todos os cidadãos. Trata-se de usar a engenharia para criar oportunidades e melhorar a qualidade de vida de cada malaio, não importa onde ele viva. Então, qual é a mensagem final nesta grande história da engenharia malaia? É uma lição poderosa de visão e determinação. Mostra como uma nação, através de ambição ousada e uma busca implacável pela inovação, pode redefinir completamente seu futuro. Dos pináculos cintilantes de seus arranha-céus aos fluxos de dados invisíveis de seus satélites, a Malásia engenhou uma nova identidade para si mesma no cenário mundial. Ela provou que a engenharia é mais do que apenas construir coisas. É sobre construir esperança, construir prosperidade e construir o sonho de uma nação. A história da Malásia é uma inspiração, um projeto de como a engenhosidade humana pode transformar uma visão ousada em uma realidade de tirar o fôlego.